Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Tormin, do Cartório em Gestão. Bem-vindos hoje ao episódio 40. Hoje é dia do cartório que nós vamos olhar para a nossa infraestrutura, competência de TI. Eu quero que você imagine um colaborador que não dorme, que não descansa. Ele não bebe café, não tira férias, não fica doente e o mais importante de tudo, ele nunca erra uma letra na hora de digitar o CPF. Ele trabalha de madrugada e com a luz apagada. Você acha que isso pode ser ficção científica, mas na verdade isso já existe e é acessível hoje para o cartório. A automatização é um processo que já existe há muito tempo. Nas minhas empresas eu já conduzia isso em 2016, de processo que as pessoas não é que necessariamente necessita de IA. Depois do Windows XP já existia o Microsoft Automated. Existem procedimentos que você pode fazer se você entrar para programação, que seja em R, que seja em Python, que seja em Julia, que seja em Delphi. Tem várias formas de programação que você pode criar automatizações. Só que o maior problema é quando você discute automatização, que todo mundo entra na questão da ideia da vanguarda. Ah, não, inteligência artificial, não, porque agora vai mudar tudo. Gente, não é isso. Vocês lembram nos primeiros episódios que eu falei sobre POP, depois eu peguei e falei sobre matriz Hasse? Você lembra que Hasse, ele tem o executor, ele tem quem autoriza, ele tem quem é o consultor e tem quem tem que ser informado? Vocês têm que pensar que dentro de uma estrutura de matriz Hasse, você pode criar uma automatização do executor e da informação final. Só que você não pode entregar o que necessita da questão humana, que precisa da inteligência e também precisa da empatia, que é justamente a parte de autorização e também a parte de consulta, caso necessário. Então, entenda que para esse processo ele tem que evoluir. E você pode fazer um processo de automatização ou um processo de IA ruim com dados bons. Só que você nunca vai conseguir fazer uma IA boa, um sistema bom, uma automatização boa com dados ruins. Isso é um ponto muito relevante que a gente tem que trazer aqui. Não acho que vocês consigam sozinhos desenvolver, muitos vão poder evoluir em alguns pontos, outros pontos vão precisar de profissionais, só que para isso acontecer, vocês precisam dos dados estruturados. E aí hoje esse episódio é sobre isso. É como mapear e estruturar os dados para que você tenha bagagem para discutir o que cabe ou não cabe de implantar dentro do seu cartório. Tá? Então hoje, o que a gente vai falar? Que, por exemplo, muitos titulares pagam salários altos para serem seres humanos inteligentes fazerem trabalho de robô. Ficam copiando informação de uma tela, colando em outra tela o dia inteiro. Então hoje a gente vai aprender a libertar a equipe desse tipo de trabalho maçante que é cabível a erro para uma pessoa humana, e a gente vai pensar sobre a automação de tarefas repetitivas. Então, primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o teclado fantasma. No mundo da tecnologia, nós usamos uma sigla chamada RPA, que traduzindo para o português seria uma automação de processos por robôs. Cuidado, não imagine um robô de metal escrevendo com um teclado ou com mouse. Mas sabe quando você vê uma setinha do mouse mexendo sozinha na tela, abrindo pastas, digitando informações super rápido? É isso. A regra da gestão moderna é muito simples. Se uma tarefa exige apenas um olho e um dedo, olhar para um papel e digitar no sistema, ela pode ser feita por um robô. Ela deve ser feita por um robô. O ser humano só deve fazer o que exige o cérebro e a empatia. Então, analisar o risco jurídico, descobrir uma fraude ou sorrir e fazer um atendimento ao cliente. Então, você usa a tecnologia ao favor para otimizar o atendimento da sua equipe. Você não vai substituir ninguém, só que você vai criar uma estrutura de produtividade com a sua equipe. O primeiro problema que vale a pena salientar é que o cansaço gera erro, gente. O maior problema é quando você coloca o escrevente para fazer o copia e cola o dia todo. Primeiro, é um desperdício de dinheiro. Você está pagando um salário
qualificado para alguém que poderia fazer uma tarefa sem qualificação nenhuma. E segundo, o erro humano. No primeiro documento do dia, se escrever, digita o nome do cliente perfeitamente. No documento número 200, às 5 da tarde, ele com a vista cansada, ele começa a digitar o CPF errado. E esse erro bobo pode gerar uma nota de devolução, pode fazer o cliente sair do cartório reclamando, pode chegar até na corregedoria. Então, humanos se cansam com a repetição. Robôs adoram repetição. O exemplo que aconteceu comigo essa semana, tá, gente? Eu precisava de um documento de uma empresa que ocorreu há 6 anos atrás. Pessoalmente, eu tenho 4 contas de nuvens dos meus documentos. Aí como é que eu resolvi? Eu fiz um processo de automação, aí eu rodei em Python, porque é uma linguagem que eu tenho um hábito de programar, gerei para fazer a pesquisa dos PDFs do meu computador e me retornar uma lista indexada sobre os PDFs que tinham assinatura via certificado digital, porque eu sabia que esse documento especificamente tinha certificado digital. Então o que ele fez? Ele fez uma análise de 112 mil arquivos que tinha no meu computador pessoal. Isso eu estou falando do meu computador. Imagina o que não tem dentro de um acervo. Ele gerou um nível de indexação, me retornou 300 e poucos PDFs que estavam com assinatura digital. Só que ele me indexou a pasta e o título do arquivo. Eu fui, pesquisei, 10 minutos encontrei o que eu precisava, resolvi minha demanda e evoluí. Esse processo, meu computador demorou para processar algo em torno de 3 horas. Eu acredito que eu, pessoalmente, passando o olho, com fadiga, com todas as questões, eu demoraria 100, 120 horas. Imagina o ganho de eficiência que eu tive. Fora que durante essas 3 horas que ele ficou processando esse ato, eu fui fazendo outras coisas. Eu fui produzindo em outras áreas. Até o ponto de estar produzindo vídeos e discutindo com vocês essas questões. A minha máquina, nesse dado momento, ela está gerando processos de automações de algumas coisas que eu necessito, enquanto eu estou aqui gravando para falar com vocês. Então, entendam que a ideia da automação é para potencializar o ganho de escalas e tirar de você as demandas que são repetitivas. Então, qual que é a solução que eu quero trazer para vocês? Eu sempre gosto de trazer soluções. Bom, eu fiz aqui para vocês um questionário com um colaborador, o que você pode fazer. Então, antes de você pegar e falar com 200 fornecedores que querem te vender 200 produtos diferentes para você colocar no cartório, pense em conversar com o seu colaborador. Compreenda qual tipo de atividade que ele está fazendo. Tem coisas que ele não reclama, que ele faz, mas tem coisas que ele vê que ele poderia otimizar. Então, as instruções para o colaborador. Qual que é a dor dele? Então, qual é a tarefa chata e repetitiva que você faz todos os dias? Esse é um ponto. O volume. Então, quantas vezes por dia eu faço isso e quanto tempo eu levo em cada uma dessas vezes? E a regra. Se essa tarefa tem uma regra fixa, ou você precisa pensar diferente todas as vezes que você faz isso? Esse é um outro ponto que você tem que olhar. E uma caixa de observação. E aqui você vai ter as observações. Bom, todo processo de automação ou entrada de alguma estrutura de tecnologia, lembre-se que todo sistema, gente, é um potencializador de fluxo. Se o seu fluxo é ineficaz, o seu sistema é ineficaz. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é a jornada da operação. E aí você entendendo essa jornada que você vai poder procurar soluções. Então aqui, você vai pegar e dar uma olhada. Qual tarefa que pode ser automatizada? Quem que é o responsável? Data da implantação? Quantas horas foram resgatadas da equipe? Qual que é o status? Qual que é a observação? Aqui você começa a fazer o que a gente chama na área de TI de backlog, de histórico, para que a gente compreenda o que a gente está evoluindo dentro da estrutura e o que a gente está tendo ganho de eficiência. Aqui as instruções são básicas que você precisa. Qual é o objetivo da ferramenta? Como usar o passo a passo? Se você está entrando com uma ferramenta nova, você precisa explicar para os colaboradores que vão usá-la, para ele entender como é que é o passo a passo. Qual que é o campo dessa operação? O que é o maior problema hoje, principalmente na área de IA? As pessoas acham que pode escrever um prompt de 2 linhas
e ele vai ter um livro escrito completo com todos os pontos, todas as indagações. Entenda que a IA, ela é como se... Eu tenho até um artigo no LinkedIn que eu falo algumas vezes que IA não é o barco, é a vela. Então ele pode impulsionar uma maior velocidade, só que ele não vai direcionar. O direcionamento vai vir do capital humano. Então, esses pontos são muito delicados quando você começa no processo de automação dentro do cartório. Dentro de todas as empresas, tá? Aqui é porque eu estou dando um exemplo do cartório. Aqui eu trouxe algumas referências cruzadas sobre o que a gente discutiu até agora. A gente está no 40º episódio, mas alguns para trás são pontos de construção do que a gente está desenvolvendo. Então, a matriz raça é muito importante. Já estou dando a dica para vocês. A automação ela pode acontecer do executor em R e aí para informar no I. O autorizador e o consultor provavelmente você não vai conduzir. Apesar que a parte de consulta você pode criar uma estrutura de indexação para conseguir auxiliar a pessoa mais sênior. Esse é uma das motivações, por exemplo, da Cartório A. A Cartório A eu gerei muito com a ideia de gerar um nível de conteúdo para dar um embasamento para quem é o consultor, para ter a informação mais fácil e estruturada, com indexação de lei seca, com indexação das informações para que você consiga compreender. Tá? E o episódio 8, quando a gente fala da questão de check-in, então os pontos de indagação, o PDCA é muito importante para desenvolver qualquer nível de tecnologia. Você precisa fazer reuniões de ponto de controle para entender se ela está sendo usada, se ela não está sendo usada, como ela está sendo usada, qual que é o erro, trazendo e desenvolvendo o erro e o acerto aí dentro. Você gerando entropia em um ciclo de PDCA, quanto mais rápido ele acontecer, mais efetiva vai ser a implantação, mais aderência que você vai ter com a equipe, melhor vai ser empregado e investido o dinheiro que você colocou nessa nova ferramenta. Simplesmente colocar, instalar na máquina e sumir, você não vai conseguir resolver o seu problema e vai acabar gastando dinheiro, tá? E esse é um grande problema em muitas empresas. E nem se fala em cartórios. Outro ponto que é interessante é o episódio 20 do Método Smart. Se transformar cada uma dessas medidas em indicadores, em KPIs, para você conseguir compreender como está desenvolvendo dentro da equipe. E LGPD. Todo o processo de automação você tem que criar proteção, que a gente chama de guardrails, proteções sobre as informações que estão sendo imputadas no sistema. Compreenda onde que está rodando, se é servidor proprietário, em qual estrutura. A exemplo, dos cuidados que eu tive da Cartório A, o processo ele roda num servidor proprietário meu, ele não roda em qualquer... Então, as informações não são usadas para a base de treino, só que eu tenho a composição da rede neural dentro do meu servidor. Só que os dados, eles são rodados na máquina local. Então, ele pega a inteligência da rede neural e roda as informações na máquina local. Justamente pelo cuidado que precisa ter com as informações por conta da LGPD. Esse é um ponto que é muito latente, muito sensível, você tem que compreender quando entra algum tipo de tecnologia, e o provimento 203 deixou mais claro ainda essa responsabilização para o titular do cartório. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? E cuidados importantes. Automação não substitui treinamento, não é milagroso, você não coloca e some, não é isso. Verifica com o fornecedor se o sistema e as funcionalidades já estão disponíveis para contratar no serviço específico que você atua. Documente cada automação implantada no dashboard para auditoria. Revisão semestral, processos mudam, revisite esse mapa a cada 6 meses. Então, você tem um fluxo do procedimento semanal até ele tracionar. A equipe começou a usar, a cada 6 meses revisita para ver se está tudo ok. Revisita essa informação para que você não tenha nenhum susto ou veja que não está tendo solução essa atividade sua.
E outro ponto, segurança, gente. LGPD é um ponto latente que você tem que verificar sobre qualquer processo de automação. Bom, sei que é muita informação, vocês não vão conseguir isso de uma vez só, é bem denso esse episódio, é vago em alguns pontos, é o primeiro contato que você tem sobre algum desses temas. Estou à disposição no grupo. Essa planilha, como sempre, eu vou deixar no Google Drive para que você possa utilizar, que você possa compreender as formas que você consiga potencializar as atividades dentro do cartório. De toda forma, eu estou à disposição sempre que precisarem, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou mandando mensagem aqui pelo YouTube, para que a gente possa discutir pontos que são tão relevantes para a melhora das atividades dentro do cartório. Então, como entregado hoje, que eu queria é que vocês possam fazer uma caça do tesouro com a sua equipe. Eu preparei esse mapa de oportunidades de automação, vai estar lá no nosso grupo. Você vai pegar, segunda-feira de manhã, reunião de check-in, entrega uma folha dessa, não precisa ser digital, entrega em papel a primeira página dela, para o funcionário começar respondendo as perguntas. Qual que é a tarefa mais chata e repetida que você faz todo dia e que é sempre igual e você nem para pensar, você toca no automático? Começa por aí, compreende isso, melhora, gera um conforto intelectual que o seu colaborador vai começar a te entregar muito mais produtividade. Então, quando eles entregarem as respostas, você vai ter um mapa exato do que o sistema de TI precisa automatizar. Então, você vai falar com o seu fornecedor de software, você vai perguntar como que ele automatiza, ou vai atrás de alguma estrutura que possa conduzir isso para você. Não pegue simplesmente o que está disponível no mercado sem a sua equipe estar pronta para utilizar. Esse é um grande erro e um gasto de investimento que acaba acontecendo. E todo o processo de implantação, ele demanda um nível de um tradutor, basicamente. Porque quem é do TI, ele fala uma linguagem e às vezes quem é do cartório fala outra. E esse choque pode acabar gerando dificuldade e gerando mais traumas do que soluções dentro da atividade. Então, pessoal, baixa o mapa do link do grupo e amanhã a gente vai falar de competência gerencial na nossa metade da nossa jornada. Tá? No episódio 41 vamos falar do fim da perda de tempo. Então, como a gente vai fazer reuniões eficazes que duram menos de 30 minutos e resolvem de verdade. Vamos lá, gente. Um ótimo dia para vocês e uma ótima semana. Um grande abraço.